pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. Hoje eu estou aqui para falar dessa obra do Tolstói, que é uma obra super curtinha. Essa minha edição aqui tem 100 páginas, mas muito profunda. E eu quero falar dos aspectos psicológicos desse personagem, que é o Ivan Ilitch. Então vamos começar aqui sobre o nosso personagem. Então ele é alguém que um homem que trabalhava no tribunal. Ele era querido dos amigos e ele acaba tendo uma doença incurável, né? E a primeira coisa que pensaram quando ele morreu, a primeira coisa que veio à memória, pra você ver que triste isso, foi o seu cargo, né, que ficaria vago quando ele morreu, né? E eles sentiram, né, as pessoas que eram próximas dele, um alívio quando ele morreu. Então, esse é as características aqui do personagem, né? Então, ele arrumou uma confusão, né? Quando ele acabou morrendo, né? Ele morreu e é muito triste isso, mas as pessoas estavam mais preocupadas com o local do jogo, com o trabalho que ele deixou vago, né? Porque eles estavam ali jogando, então eles estavam lá no velório e pensando, nossa, vai atrapalhar o jogo, nossa, eu tenho que ir pro jogo. Então isso mostra também o descaso que as pessoas, né, que eram próximas a ele, estavam ali só cumprindo tabela e o descaso que elas têm com outro ser humano. Então ele estava ali no caixão, né, deitado, e a expressão dele no caixão era uma advertência para os vivos, é isso que vai falar o livro, né? Mas, né, os amigos ali, eles estavam tão, assim, de maneira a não respeitar mesmo a vida, né, que eles, isso é só o curso natural das coisas, né, a morte, eles não aproveitaram aquela oportunidade para aprender, né? Os próprios amigos vão dizer que é uma hipocrisia fingir que o sofrimento me impede de dar atenção aos assuntos práticos, né? Então eles não estavam preocupados ali com uma vida que havia sido devastada pela morte, tirada. E é muito triste porque ele não foi uma pessoa que as pessoas o tinham como querido, né? Que se importavam com ele também. E você vê que a moral das pessoas também estava muito baixa, a ponto deles se comportarem, né, dessa forma, não tendo uma empatia mesmo pelo personagem que estava ali morto, né? Mas por quê? Porque ele teve um único objetivo em mente, né? Conseguir um cargo, um salário. Ele não tinha predileção por nenhum mistério especial, por alguma tendência. Então, ele só queria, contanto que ele pagasse um salário desejado e levasse no daquele departamento, era isso, né? Para ele, tudo girava em torno do umbigo dele, né? Não me deram o devido valor, era isso que ele pensava. Então, nós podemos, né, entender essa situação como uma advertência para nós, que se nós nos comportarmos dessa forma, pensando somente em nós, nas coisas práticas da vida, somente em ganhar dinheiro, sem se importar com o próximo, com a nossa família, em construir relações que transcendem o dinheiro, que transcendem as coisas materiais, tudo isso para nós vai passar e nós vamos ser vistos, né, no nosso leito de morte dessa maneira. Então, esse livro ele traz uma reflexão de como que você quer ser lembrado, né, quando você estiver no seu leito de morte. Você quer que as pessoas elas simplesmente ignorem ali o fato, né? Só vamos lá cumprir uma questão social, vou lá no velório da Caroline só cumprir a tabela, né? Eu marquei aqui que teve uma primeira vez que ele fez algo para os outros, né? Que foi para arrumar o bandô da cortina, porque ele não fazia nada para os outros, ele era tudo sobre si, né? Era tudo sobre ele, tudo envolvia ele não se dedicava nem à sua família, né? Ele tinha uma ambição
muito grande, ele vivia de aparências, vivia jogando, tinha essa vaidade, ele nunca estava satisfeito, né? Tem uma parte que eu destaquei aqui. O maior prazer de Ivan Ilitch era dar pequenos jantares para os quais convidava pessoas de boa posição social. E assim como a sua sala de visitas parecia com todas as outras, também suas agradáveis festinhas não tinha nada de originais. Então o que adiantou ele viver essa vida de aparência com as outras pessoas e fazer por fazer, para se mostrar, por essa vaidade, sendo que ali no velório deles estavam ali só para cumprir etiqueta, né? A ambição era sua maior fonte de prazer no campo profissional e a satisfação das vaidades no campo social. Então, esse era o Ivan Ilitch, o nosso personagem. Então a gente vê que ele era um Enzo, né? Eu marquei aqui. Ele era um imaturo, pensava que tudo girava em torno do seu umbigo, saiu do emprego por vingança, porque ninguém dava valor a ele. Faça as coisas porque você se designou aquilo, você se colocou naquela posição, sem esperar nada em troca, né? E a sua doença fez ele ficar pior, porque ele implicava com todos e com todos, ele retrucava a mulher, ele era, sim, ele decidiu ali, um momento da vida dele, a ter autocontrole, né? Mas, ao mesmo tempo, ele tinha essa briga com a irritação da doença, mas ele começa a se vitimizar ao mesmo tempo, ele tem um sentimento de autopiedade, de ninguém se importa comigo, não faz diferença, a questão da amargura, né, ele era baseado tudo em sentimento, tudo parecia deprimente, né, pra ele, né, então, esse personagem, ele acaba, tipo, sem até o apoio da esposa, ele acabou, tipo, sozinho, sua esposa acabou focando nela e dizendo que a doença dele era culpa dele mesmo, então ele acabou sozinho, sem uma alma que entendesse ou que ficasse com ele no momento da dor dele, né? Então você imagina que triste é nós nos imaginarmos nesse momento de leito dessa maneira, mas essa história vai ter um final feliz ainda, apesar de tudo isso, né? E o final, ele é algo muito impactante mesmo, assim, que faz você anotar as frases do final, faz você refletir bastante sobre a sua vida, como você tem vivido. É uma obra que deve ser visitada e sempre analisada para aprender mesmo desse ponto psicológico mesmo do personagem, esse envolvimento, essa análise da vida. O meu livrinho, ele tá todo anotado, porque eu fui anotando as frases, eu fui tentando pegar bastante desse personagem. Então, eu espero que você dê uma chance aqui para essa obra, com esse olhar para psicologia, para psique desse homem, em que nós íamos aprender mesmo sobre aquilo que vale a pena diante da morte. Então, é isso. Fica aqui com o nosso chazinho com literatura